comentando, mas da onde surgiu, no dia do lançamento do livro para vocês, do Conversa de Terreiro, da onde surgiu a associação com Ogum Sete Estradas? Porque nós também estamos hoje num rito de louvação, o Ritual do Fogo está aqui, com Ogum. Estamos num rito de louvação a Ogum, e esse mentor que se apresenta como Ogum Sete Estradas. Essa associação não foi um acaso, não foi um exercício de imaginação. Quando nós começamos a mexer de forma mais intensa com o lançamento desse livro demorou 2 anos, quase, e Ogum Sete Estradas se apresentou. É uma entidade africana que atua nesta irradiação de Ogum Sete Estradas. E que ele tomaria conta, a partir daquele momento, da nossa proposta editorial. Proposta editorial do selo Triângulo da Fraternidade, que estaria para vir, ele seria o responsável de tomar conta, abrindo as estradas, zelando pelos caminhos. Então, nós vamos agradecer, porque eu acredito que o Ogum Sete Estradas tem trabalhado muito. Ele trabalhou tanto que o livro estava pronto, foi coletado na gráfica, foi para a transportadora, os caminhões entraram em greve. A 101 ficou obstruída, ficou 7 dias. Eu dizia, ai meu pai, Ogum, não é possível, bem na estrada. E quando o Ogum Sete Estradas se apresentou, ele se apresentou numa estrada de asfalto. E mostrou através da clarividência o que aconteceria, alguns abarroamentos, algumas situações. Eu não estou inventando isso. Eu chamei Elisete lá na sala de fala e falei com ela. Ela é testemunha disso aí. Falei de Ogum Sete Estradas, falei que a gente ia ter algumas dificuldades, e realmente tivemos várias. Então, hoje nós estamos louvando Ogum. E eu vou falar de Ogum. O que quer dizer Ogum? Ogum é uma palavra iorubana, Nagô, dentro do panteão Nagô. Quando fala orixá, gente, é o panteão Nagô iorubano, não tem outro. Não é Jeje, não é Angola. É o panteão Nagô iorubano dentro das diversas nações, tem a Queto, Oió e outras. Os orixás em África são cultuados por cidades, não é igual no Brasil. Mas enfim, alguém gostaria de arriscar o que quer dizer Ogum? Qual é o sentido da palavra Ogum? Aquele que vem na frente. Aquele que abre os caminhos. Isso quer dizer Ogum. Aquele que vem na frente. Aquele que abre os caminhos. Então, essa particularidade de Ogum de abrir os caminhos, ele se aproxima de Exu. Porque eles são conhecidos como Senhor dos Caminhos. Tanto Exu quanto Ogum. Eles têm atributos semelhantes. Exu vai um pouco além. Ele é o elo de comunicação de todas as dimensões, é o que leva, o que traz, o que faz a comunicação, as diversas dimensões. Então Exu tem... Abrindo um parênteses de Exu, lenda da criação, diz que não existiu nada, era o vácuo. Nada existia. Era vacuidade e vazio. O Olodumare ou Olorum, procurando um sentido maior para a existência da vida, primeiro que ele cria Exu, para que Exu seja o elo de comunicação para tudo mais que seria criado. E a partir daí foram criados os orixás. Os cerimoniais mais antigos, o orixá Fufum, o Atalá, Oxalá, o Dodoá, os demais. Então, abri só um parênteses para ver, dentro da religiosidade com os orixás, que a Umbanda absorve, tem porosidade, tem similitude, a importância do entendimento da função de Exu. Fechando parênteses, voltando para Ogum. Ogum, Senhor dos caminhos, aquele que abre os caminhos. Mas que caminho é esse? Se ele abre os caminhos, esses caminhos não foram caminhados, não é verdade? Porque ele não vai abrir o que ficou para trás. Faz sentido, o que nós já caminhamos. Então Ogum se relaciona
pertence ao nascente, ao futuro, ao desenvolvimento, aquilo que está por vir. É o orixá da evolução. Estou falando aqui o sentido de atributo do orixá, né? O orixá concretizado, o orixá com espada, o orixá em cima de um cavalo, o orixá das cruzadas, esses são dos sincretismos. Eu, particularmente, não sou simpático. Eu prefiro ir no orixá mais na raiz. Eu, quando vejo um cruzadino, aquela armadura de ferro, com espada, cruzada, me lembra opressão religiosa, me lembra perseguição, sabe? Dominar as minorias, superioridade religiosa sobre um outro. Cruzada foram isso. E com muita derramamento de sangue, com muitos assassinatos, com muita escravidão. E aonde se dominava, levava as riquezas, né? Levavam. Isso me incomoda. Acho que algum não é isso aí. Mas nós respeitamos o sincretismo que está no imaginário popular. Nós respeitamos. Não concordamos com algumas coisas. Voltando ao nosso Ogum, então o orixá da evolução. Interessante. Ogum é considerado o patrono dos mecânicos, da engenharia, dos físicos, dos agricultores, dos soldados. Ogum é o organizador das diversas funções que auxiliam a evolução da Terra. Então aqui nós temos uma outra função de Ogum: organizador. Organização quer dizer ordem. Ele ordena, ele organiza. Tudo tem que ter uma ordem, até no umbral. Até no umbral lá embaixo tem uma ordem. Tem uma organização. Senão, o cosmos seria um caos, não é? As estrelas não batem uma na outra. Não é verdade? A água dos oceanos vai até um determinado momento dali, ela não passa. Né? As árvores não dão no céu, as suas raízes estão na terra. Tudo obedece a uma organização da criação. E o orixá responsável por essa organização é Ogum. Ele que organiza. Alô? Ele que organiza. Bom, então uma função de Ogum. Das diversas funções que auxiliam a evolução da Terra. Ogum, no sentido simbólico, ele é o guerreiro, né? O guerreiro da sobrevivência. Os duelos físicos e espirituais que nós passamos para a nossa sobrevivência, ele tem a organização de Ogum. Nós duelamos diariamente. Nós duelamos com esse corpo físico. Quantas vezes eu tenho que levantar da cama e eu estou com preguiça, eu estou com dor de cabeça, eu estou cansado, eu estou com dor nas costas, eu estou indisposto. Então começa por aí um duelo, no sentido de imposição da minha vontade, para que eu consiga fazer o meu corpo físico buscar a sobrevivência, senão eu morro de inanição, né? Se eu não tiver a imposição da vontade sobre esse corpo físico para a nossa sobrevivência, eu vou morrer de fome. Né? Os nossos ancestrais lá nas cavernas não sairiam para caçar nas savanas, né? Se não fosse a organização de Ogum, o homem não se fixaria como agrícola para plantar, ou nômade para colher, né? Colher as árvores, colher frutas, pescar. Ogum, aí eu vou começar a fechar na qualidade, podemos dizer assim, na qualidade de Ogum Sete Estradas. Eu dei aqui até agora conceitos gerais de Ogum, conceituação geral. Então nós vamos entrando em Ogum Sete Estradas, esse nome simbólico, né? Ogum também é o guardião das estradas e das casas. Mas para que servem as estradas? Né? Para nós caminharmos. Não é verdade?
Ogum é conhecido, entre seus atributos, como Olu-Essek. Olu-Essek quer ser o Senhor dos Pés. Ogum, o Senhor dos Pés. Quando nós caminhamos, nós estamos vibrando em Ogum. E também em Bará, fazendo a relação com o Exu, mas vamos ficar no Ogum. Senhor dos Pés. Quando nós começamos a tropeçar nos nossos pés, tropeçar na rua, tropeçar no outro, escorregar em casa, opa, eu não estou bem alinhado com a vibração de Ogum. Ou eu estou no excesso, ou eu estou na escassez. É quando você começa a tropeçar. Porque ele rege a locomoção. Ogum rege a locomoção do homem. O ir e vir. Ogum, na sua vibração ancestral e primordial, ele permite a liberdade. Então, seu Ogum é organizador. Seu Ogum, ele é o guardião das estradas. E ele tem relação com a locomoção. E ao mesmo tempo ele permite a liberdade. Que liberdade é essa? Eu posso chegar ali na rua e roubar um carro? Exercitar a liberdade? Eu posso chegar ali e assaltar alguém? Não posso. Porque aí, se algum é organizador, ele ombreia com Xangô, que é a lei. Mas que liberdade é essa? Nós temos a liberdade de livre-arbítrio, a liberdade de exercitarmos nosso livre-arbítrio. E a partir daí, o direito de ir e vir. Ou seja, esse direito de ir e vir não é só no sentido físico. São as decisões que nós tomamos, as nossas escolhas diariamente na nossa vida que tem impacto sobre o nosso destino. Eu, se for num precipício, se eu for lá no Itaimbezinho, chegar lá, olhar para baixo assim, agora eu vou exercitar meu direito de vontade, vou me atirar daqui. E ao me atirar, eu modifiquei completamente meu destino, com consequências dentro da lei de causa e efeito. Esse é um exemplo mais gritante, mas diariamente nós estamos exercitando isso. Ogum, um país do tamanho do Brasil, vocês já se deram conta a malha rodoviária necessária para transporte de alimento, medicamento, insumos que nós temos? Então, se Ogum, ele é o orixá do deslocamento, da liberdade, ele tem relação direta com a logística. Pé de alface, quando chega na nossa mesa, ele teve que ser plantado, colhido, armazenado, transportado, houve deslocamento. Então, Ogum Sete Estradas é o orixá que tem uma atuação toda logística. Alimentos, medicamentos, insumos, instrumentos e outros, né? Vestuário, para que tudo chegue aos locais necessários para a manutenção da vida e da sobrevivência. Sobrevivência é regido por Ogum. Todo o deslocamento, alimento, medicamento, vestuário, tudo que nós precisamos para a sobrevivência humana, necessária para a sustentação da vida, no seu deslocamento, é Ogum que organiza. É Ogum. Pontos vibrados de Ogum. Se Ogum é o orixá do deslocamento, dos caminhos, ele não pode ficar, ele não aceita, a vibração do orixá não aceita contenção. Ele tem que estar em locais abertos, onde o movimento da sua irradiação seja livre. Nós temos um ponto vibrado de Exu aqui na entrada, porque é local de passagem, de movimento, de deslocamento. Vocês entram ali caminhando, né, dando os passos ali na entrada. O que mais que eu poderia falar de Ogum? Perguntas? Alguém gostaria, dentro do que foi falado até agora, sobre Ogum? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? 5 minutos?